Gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos e que tá bombando, não é mesmo? E o livro do qual eu estou falando é nada mais, nada menos do que O Conto da Aia. Coisa sobre esse livro, porque eu acho que vocês já devem ter visto. Eu demorei um pouquinho pra fazer a resenha dele. É um livro sensacional e que deu origem a uma série que tá bombando, que ontem levou vários prêmios no Emmy, foi uma das mais premiadas, inclusive levou o prêmio de melhor série de 2017 e deu o prêmio de melhor atriz pra Elisabeth Moss, que já tinha sido indicada algumas vezes, né, inclusive por Mad Men, e agora finalmente ela levou o Emmy pra casa graças ao The Handmaid's Tale. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro escrito pela Margaret Atwood, que é uma canadense, uma velhinha super simpática que atualmente em 2017 tá com 77 anos e que escreveu essa obra-prima, esse clássico em 1984, que foi lançado somente em 1985. Então, na verdade, esse livro aqui, ele é um relançamento, é uma nova edição. O artista responsável por ela é o Laurindo Feliciano e essa edição nova foi lançada também pela editora Rocco agora em junho de 2017. Esse livro tem 368 páginas e por mais que pareça um livro grandinho, gente, quando você pega esse livro, você não quer mais largar, você quer comer as páginas, você quer enfiar a goela abaixo, porque, cara, que livro sensacional e medonho. Eu vou contar um pouquinho pra você, talvez vocês já saibam do que se trata, claro, já tenham visto a série ou talvez lido o livro, né, já que ele é um pouco mais antigo, mas é um livro que não pode passar em branco e que eu vou falar sobre a série na semana que vem. Então, se você não assistiu, aproveita pra assistir junto comigo pra gente falar na semana que vem sobre isso, pode ser? Fica aí o nosso combinado, beleza? Tô aqui correndo um pouco pra falar, tô um pouco empolgada, porque realmente é um livro que deixa a gente em êxtase, assim. Tipo, na verdade ele é um livro bem pesado, tem uma atmosfera bem pesada, mas quando você termina de ler, você fala, preciso conversar com alguém sobre isso, meu Deus, como assim? Sabe? É essa sensação que eu tenho, pelo menos, ao terminar de ler O Conto da Aia. Esse livro aqui é um romance distópico que trata do seguinte assunto. Imaginem só que o Congresso americano e o presidente foram, metralhados, eles não existem mais, a Constituição caiu e o país foi tomado. É assim que começa O Conto da Aia. Não exatamente esse é o começo, porque ele é narrado em primeira pessoa pela Offred, que eu vou explicar mais pra frente quem é ela. Ela é uma aia, mas eu vou explicar ainda o que é isso. Imagina só que o Congresso, né, o presidente, eles sofreram esse atentado vindo de um grupo de cristãos fundamentalistas que levam a ferro e fogo os ensinamentos da Bíblia e que causam então uma revolução teocrática. Eles voltam a viver mais ou menos como se fosse na Idade das Trevas. Só que por que isso acontece? Com todos os problemas ambientais, problemas de saúde, doenças venéreas como sífilis, outras DSTs, os Estados Unidos da América vai tendo cada vez mais a natalidade em queda. Então as pessoas não estão mais tendo filho. As mulheres muitas vezes também têm o direito de abortar. Então isso contribui para que os nascimentos às vezes não aconteçam. E aí os caras falam, meu, peraí, isso não pode acontecer. A gente tem que ter um controle de natalidade para voltar a crescer. E aí, o que você pensa? Nossa, beleza, então as mulheres que podem ter filhos são privilegiadas. Não. Essas mulheres se tornam aias. E aí tem a nossa Offred, que é a nossa narradora em primeira pessoa, e ela se torna uma aia. Ela é uma dessas mulheres férteis. Ela tem 33 anos. E aí, só pra explicar pra vocês, o nome Offred não é o nome dela realmente, não é o nome verdadeiro dela. Isso a gente nunca vai vir a saber no livro. Sim, todas as aias têm o nome, o comecinho do nome com off, que significa de, é uma posse, né? Então ela tem o nome dela e do comandante, que é o cara de família a qual ela pertence. Então no caso da nossa personagem principal, o nome dela é Offred, porque é off, mais Fred, que é o nome provavelmente do comandante dela, que a gente também não tem certeza assim de quem é. Vou explicar pra vocês então as aias. O que acontece? São mulheres férteis que pertencem a famílias e aí elas só servem pra se reproduzir. Então o cara, o dono da casa, o comandante, que também faz parte, né, dessa revolução, foi um dos caras que deu golpes, ele meio que, transa com essa mulher na frente da esposa dele, que provavelmente não é fértil. Às vezes é o cara, tá, que não é fértil, mas eles botam tudo a culpa nas mulheres. Aí ela só serve então pra reprodução e tem várias regras, ela é proibida de várias coisas. E eles meio que voltam a viver na Idade das Trevas, por quê? Porque não tem mais livro, não tem mais revista, os caras não podem se comunicar. Existe aquela coisa meio que no ar, assim, de existir uma resistência, mas as pessoas são enforcadas e colocadas ali pra todo mundo ver, pra servir de exemplo, sabe aquela coisa assim, tipo, Tiradentes? E aí tudo isso então acontece nos Estados Unidos
Unidos da América, que não se chama mais Estados Unidos, e sim República de Gilead. E a gente descobre, inclusive, que essa história se passou em Maine e tal. Então é assim, imagina que a nossa personagem principal era uma mulher comum, como nós todas somos, casada com uma filha, e um dia ela chega no trabalho, ela descobre que ela é demitida porque ela não pode mais trabalhar, ela tem a conta dela bloqueada, o número de identificação dela meio que tá ilegal, não tá em dia, sabe? Então do nada ela descobre que ela não significa mais nada e que uma hora ela vai ser levada para um lugar pra meio que sofrer uma lavagem cerebral e se tornar uma aia e passar de família em família. Então, além desse negócio todo de não ter mais acesso à informação, de meio que viver numa ditadura, né, num controle muito rígido, as mulheres não têm mais direito de nada, basicamente. Volta naquele ponto lá atrás, que a gente já sabe qual que é, né, um regime bem patriarcal. E aí a gente tem essa história contada, então, as experiências em primeira pessoa pela nossa Offred. Eu confesso que eu fiquei bem atordoada com essa leitura. É uma leitura, assim, ao mesmo tempo que você quer saber o que tá acontecendo, é um pouco pesada. É uma das distopias mais arrepiantes que eu já li, né? No entanto, que ele voltou agora à tona depois da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. É um livro que tá sendo super discutido novamente, além da série que tá bombando e que pode ter uma segunda temporada, né? A Margaret Atwood tá participando da produção ativamente. Inclusive nos protestos feministas que estão acontecendo nos Estados Unidos, esse livro tem sido citado, alguns trechos. Então é um livro que ganhou uma importância muito grande, tanto politicamente falando, quanto como clássico da literatura. Apesar de, né, não ser tão antigo assim, é de 1985. Inclusive a Margaret Atwood não esperava todo esse sucesso, ela achou que nunca, né, esse livro ia vender tanto quanto vendeu, porque vende pra caramba. E agora voltando aos primeiros mais vendidos da Amazon novamente, em maio, se não me engano, em junho ele voltou, ao lado de 1984 também, outro clássico, né? E ela não esperava tudo isso em volta dela. Mas a Margaret Atwood, na época que ela escreveu em 1984, lançando em 1985, já era super renomada. Ela é uma das escritoras de língua inglesa mais importantes da atualidade, tá? Ela tem vários prêmios, inclusive ela tem a Ordem do Canadá, que é um dos títulos mais tops que se pode ter por lá. E vários outros prêmios internacionais. Ela escreveu esse livro enquanto ela morava na Alemanha, na década de 80. Então a gente tem que pensar que tem todo um contexto histórico da onde ela escreveu também, porque naquela época a Alemanha tinha divisão com o Muro de Berlim, então eu acho que ela deve ter se inspirado talvez aí em alguma coisa por lá. Então o que a gente tem que imaginar é como se hoje a gente vivesse aqui e tivesse algo pairando por baixo que a gente nem desconfiasse. Então é um livro que deixa a gente muito pensativo, é um livro que, me tocou demais, assim, no sentido de falar, será? Velho, será que isso é possível, sabe? É uma distopia mesmo? É uma ficção científica mesmo, sabe? Porque, velho, é muito foda e traz um questionamento muito importante para a sociedade atual. O que eu percebi é que esse livro tem pouquíssimas falas, tá? A maior parte dele é constituída de narração dessa personagem principal em primeira pessoa. No final a gente tem uma palestra como se os anos tivessem passado, assim, e um professor importante, palestrante, historiador, estivesse falando daquele período em que encontraram os relatos dessa mulher. A gente não tem certeza exatamente do ano que ele se passa, mas a gente tem uma noção, assim, da época em que ele aconteceu, porque isso fala aqui. Então, como eu falei, o grupo que toma, né, esse poder, eles levam muito a ferro e fogo, então, os ensinamentos bíblicos, né, eles são cristãos fundamentalistas, então muitos nomes que vocês vão encontrar aqui fazem referência à Bíblia, fazem referência a personagens bíblicos e provavelmente quem tem isso mais aguçado vai perceber. E apesar dessa revolução teocrática acontecer no século XXI, ela se baseia muito no que aconteceu no século XVII, por isso que eu falei que meio que volta assim à Idade das Trevas, né? Vocês vão perceber que são muitos passos pra trás. E aí, mesmo com essa história toda que é super já pesada, a gente ainda vê o conflito interno dessa personagem, da nossa aia aqui principal, que é de conflito, que é de tentar aceitar a situação, mas se lembrar toda hora do passado, porque ela conheceu uma outra época, ela sabe o que é ter liberdade perante a sociedade, ela sabe o que é tomar suas próprias decisões. Então a gente fica acompanhando esse conflito dela, ao mesmo tempo que ela tenta se adaptar e tenta aceitar a situação em que ela está. A pior parte, ou a melhor, eu não sei, desse livro é que ele acaba sem um fim, entre aspas, assim, a gente não sabe o que acontece, então a curiosidade fica pairando aqui na nossa cabeça e a gente só fica tentando imaginar o que aconteceu depois dele. Parece, eu não sei, que a série vai ter uma segunda temporada, então pode ser que seja pós-livro e que a gente descubra o que aconteceu aqui
depois de tudo isso. Vamos ver aí o que vai ser. Eu vou assistir a série essa semana, então eu vou deixar esse combinado entre nós. Se você puder assistir também, ou se você já tiver assistido, já fica preparado pra falar sobre isso. Na semana que vem, então, eu volto falando sobre a série. É uma leitura altamente recomendada, tá? Como eu falei no começo do vídeo, é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos e eu espero que vocês consigam ler. Por favor, leiam, do fundo do meu coração. É um livro muito importante que eu gostaria muito que vocês lessem. Acho que é isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, O Conto da Aya, de Margaret Atwood. Se você é nova aqui no canal, não deixa de se inscrever agora. Já faz isso, vou deixar aqui em cima. Não repara no meu cabelo que tá crescendo, tá horrível. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um like, compartilha para as pessoas poderem ler, por favor, O Conto da Aya. E me siga também nas redes sociais, beleza? Um beijo e até a próxima!